Fala pessoal, vocês estão aqui no podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é Senhor dos Anéis, né? Para quem não sabe, é o meu livro favorito. E eu tô aqui com dois convidados, um já bem conhecido e um bastante especial. Um bem mais conhecido. Um bem mais conhecido, né? Porque acho que o João, ele é o convidado mais frequente, né, do meu podcast. Fala aí, João, beleza, cara? Não, mas o bem mais conhecido é o outro convidado. Sim, não, eu quero dizer que é conhecido pro pessoal que tá sempre me ouvindo, né? Mas assim, o convidado especial é realmente o mais conhecido, né? Mas aí, João, beleza, cara? Preparado? Beleza, hoje eu vim mais pra aprender com vocês mesmo. Beleza. E nosso segundo convidado é o Sérgio Ramos. Ele é um dos membros do Tolkien Talk, que é um grande canal brasileiro que fala sobre o pensamento de Tolkien, o universo do Senhor dos Anéis. E também ele está com um projeto muito interessante, que é o Guardião Católico, onde ele explica diversos detalhes da doutrina católica, usando referências, né, de Senhor dos Anéis, e faz um trabalho muito bom. E aí, Sérgio, beleza, cara? E aí, Vitor, tudo bom? É um prazer estar aqui no teu podcast, participando aí com o João Vitor, né? Que é teu xará e meu xará também, que eu também tenho o João no nome e tu tem o Vitor no nome. Então, estamos todos aqui quase que em família, né? Então, hoje eu vou fazer aqui uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, que é falar sobre Tolkien e sobre a igreja, né? Como o Vitor já falou, eu participo de dois canais. O maior e mais conhecido é o Tolkien Talk, que fala, assim, aborda tudo sobre a vida e obra do Tolkien, fala sobre os livros, os filmes, música, ilustrações, tudo que vocês imaginam sobre Tolkien a gente fala lá. E mais recentemente, agora nesse meio do ano, mais ou menos, junho, se eu não me engano, eu comecei o outro projeto, que é o Guardião Católico, que é mais específico ainda, né, que fala sobre o Tolkien e a Igreja Católica. É um canal apologético que também busca se aprofundar na vida e obra do Tolkien utilizando esse prisma católico, né? Já que o autor é católico. Sim, sim. E, cara, eu fiquei bastante interessado, né? Porque, assim, numa outra entrevista que a gente fez contigo pro podcast A Sociedade, que eu vou até deixar no link para quem se interessar, vou deixar na descrição, né? Você falou um pouco da história do Tolkien Talk, como surgiu e como foi andando o projeto. Mas eu queria saber como surgiu o projeto do Guardião Católico, especificamente, porque ele é mais recente e tudo mais, né? O Guardião Católico, ele se fundamenta em duas coisas. Uma é a minha vontade de falar sobre esse tema, né? Porque é uma coisa que sempre se fala, se cita que Tolkien era católico, que a obra tem elementos cristãos e católicos, mas a gente vê sempre coisas muito superficiais a respeito. E o segundo foi para suprir uma lacuna, né? Porque eu via muitos poucos católicos falando sobre isso, ou pelo menos estudando mais a fundo esse tema. E quando a gente vai observar, o Papa Francisco já citou o Tolkien numa homilia. A gente tem o Padre Paulo Ricardo, que tem até tem 2 cursos sobre o Tolkien. Mas fora isso, é poucos católicos falando sobre Tolkien, falando sobre o Senhor dos Anéis, o Hobbit, o Silmarillion, sendo que o próprio autor é católico. A gente tem essas figuras importantíssimas da igreja, como eu falei, o Papa e o Padre Paulo Ricardo falando de Tolkien, e a gente não vê os demais, né, membros da igreja, ou pessoas leigos mesmo, falando sobre isso. Então, eu achava uma grande lacuna, porque eu acho que, como o Padre Paulo Ricardo diz, nós temos essa chave de leitura católica, nós temos que aproveitá-la. Então, eu acho assim, não é questão de ter autoridade para falar sobre isso, é a gente ter essa chave que vai abrir essa fechadura que o autor colocou na obra. Então, eu tento, né, pelo menos no meu tempo livre, com esses vídeos, tentar suprir um pouco dessa lacuna. Ou seja, complementar o estudo do Padre Paulo Ricardo, né, que infelizmente é um homem muito ocupado, ou felizmente, e aí a gente só tem 2 cursos dele sobre o Tolkien e eu acho que um ou outro vídeo no YouTube dele, né? Então, assim, pelo menos semanalmente eu tento trazer esse tipo de conteúdo, né? Em complementação ao que eu já faço no Tolkien Talk. Só que o Tolkien Talk, ele é, digamos, ele é isento. Ele não fala de religião, não fala de política,
causas, nada, né? Ele é mais para falar especificamente sobre a vida de Tolkien, sobre a obra e pronto. O máximo que ele se mete em política ou religião é naquilo que for necessário para explicar Tolkien. Mais do que isso, não, porque a gente acha que foge um pouco, né, É porque é tão complicado falar certas coisas hoje em dia que o Tolkien ele acaba sendo, como é que eu posso dizer, um elemento de união entre as pessoas. E se a gente começar a entrar muito em política, religião, etc., vai acabar sendo uma forma de dividir, infelizmente, né? Porque as pessoas hoje em dia estão meio difíceis de aceitar opiniões contrárias e tudo mais. Então, pensando nisso, eu trouxe esse conteúdo não para o Tolkien Talk. Eu criei o Guardião Católico com esse pensamento. É um canal onde eu vou falar realmente tudo que eu quiser falar sobre o Tolkien, sobre a Igreja Católica, nesse viés religioso. Uhum. E assim, é até curioso, porque eu e o João, a gente, assim, poderia ser considerado, sei lá, conservador, de direita, é porque essas classificações são muito superficiais, né? Mas o João estava até me mostrando num grupo de Tolkien um cara super de esquerda falando sobre o universo da Terra-média. Então, realmente, né, o Tolkien ele consegue, com a sua história, trazer pessoas de todo tipo de valores, de espectro político, né? Essa era a intenção dele, né? Ele queria que todo mundo pudesse apreciar a obra dele, sem distinção de religião, de posição política, essas coisas. Uhum. E só para, antes de continuar com as perguntas, né? O pessoal, as pessoas sempre acham, né, que com esse mundo moderno que quem é religioso é burro e para você ser inteligente você tem que ser ateu ou no mínimo não deve ter religião. Mas, cara, esses exemplos, né, como por exemplo Chesterton, Tolkien e tantos outros, eles mostram que sim, é possível ter fé e ao mesmo tempo você buscar uma vida de estudo, uma vida intelectual, né? Eu acho que isso aí é ignorância da própria história, né? Porque se você pegar ali o período dos jesuítas, o período áureo, foram 200 anos que a humanidade mais avançou na área de ciência, né? E aí os historiadores, né, alguns deles, sei lá, o pessoal que estuda, gosta de ignorar esse fato, né? Alguns dos maiores cientistas, por exemplo, o Big Bang, tudo isso foi padre que veio com essas teorias, né? Então, é uma questão de você conhecer a história. Uhum. E até fica uma recomendação, tem um documentário, né, para o pessoal que estiver ouvindo, chamado Igreja Católica Construtora da Civilização. Muito bom. Aí, ó. Na verdade, tem um livro, né? Ele tem um livro e aí depois ele fez o documentário, mas tem um livro também. Ah, sim, isso. Só nessa linha aí que vocês estão falando, eu vou fazer uma pergunta, mas, Sérgio, se você achar que é polêmico, porque não estava na que o Vitor te mandou, depois a gente corta. Mas onde vocês acham, vocês dois, né, que são católicos, que a igreja errou tipo assim, no passado ela detinha, vamos dizer, pelo menos no mundo ocidental, um monopólio talvez do conhecimento, não um monopólio, mas o conhecimento vinha muitas vezes da igreja, e hoje quem detém, né, o conhecimento nas mãos e passa para os outros, todas as instituições de educação aí pelo mundo, a maioria é ateu, né, e não só ateu, ainda é contra a igreja, né? Onde vocês acham que a igreja errou, digamos assim? Eu acho que, assim, para quem é católico, a igreja ela é santa, né? Ou seja, quem erra ou quem peca são os membros, né? As pessoas individuais. A igreja como instituição ela é santa. Agora, sim, tudo isso, a igreja sempre sofreu muitos ataques desde a época de Cristo, né? Quem conhece ali a Bíblia e depois a história dos apóstolos e tudo, os primeiros cristãos, sabe que a igreja sempre sofreu esse tipo de ataque. E piorou depois da Idade Média, né? Com as grandes revoluções, né? Revolução Francesa e tudo, que dizimou grande parte ali dos católicos e tudo. E com a Revolução, que eu chamo de Revolução, né? Que é Revolução Protestante, que realmente eu acho que foi um dos maiores impactos que a igreja católica recebeu aí de toda a sua história. O que a gente vê, assim, não vou falar contra protestante nem nada, mas isso é coisa da história, dos estudiosos que falam, é que, por exemplo, os países que depois se tornaram protestantes, eles são os países que hoje têm o maior índice de ateus do mundo, né? Agora, por que será isso? Aí você tem que analisar o pensamento protestante, o que levou a isso e tudo, mas isso eu tô dando uma estatística, né? Então, assim, eu acho que a igreja, nesse aspecto, teve erros, claro, porque é feita por homens, né? Como eu falei, os homens pecaram.
Mas com essas revoluções, tanto culturais quanto essas partidas dos protestantes da igreja, levou a um pensamento secular, né? E as pessoas parece que deixaram de temer o sobrenatural, a Deus, né? Tem aquele temor de Deus, deixaram de seguir a doutrina. O secularismo quer dizer o quê? Quer seguir o mundo, né? Ou seja, a pessoa deixou de seguir a lei divina para seguir a lei dos homens. Então, isso é uma coisa que a igreja, os ensinamentos dos apóstolos eram bem claros. Você não tem que convencer ninguém. Jesus não mandou ninguém convencer os outros da verdade. Ele mandou a verdade ser espalhada, né? Então, nossa função é falar a verdade. Nossa função não é ir brigar com os outros, discutir e tentar enfiar na cabeça dos outros, né? As pessoas têm um livre-arbítrio e acabam indo por esse caminho, né? Acabam achando que é melhor largar a moral católica, a moral da igreja e tudo, e seguir a moral do mundo, que é diferente, né? Tem coisa que pro mundo é crime, ou sei lá, um ato reprovável, que às vezes não é para a igreja e vice-versa, né? Eu prefiro seguir a lei da igreja, porque a minha esperança é de uma vida eterna, né? De uma vida depois disso aqui, né? Então, tem pessoas que preferem seguir estritamente a lei dos homens. Então, eu estou falando, por exemplo, da questão do aborto, né? Pena de morte, esse tipo de coisa, que as pessoas hoje em dia tratam a vida como se fosse nada, né? É melhor um sentimentalismo, sei lá se eu posso falar essa palavra, né? Achar que é melhor, colocando na balança, um bem-estar psíquico é melhor do que uma vida, né? Ter preocupação com a vida que está por nascer. Então, tudo isso aí vem desse movimento contra a igreja, porque a igreja até hoje defende certas coisas que são universais, mas infelizmente as pessoas não aceitam mais, né? Não sei se me fiz por entender, mas é um conjunto de fatores, né? Essa mentalidade iluminista, as ideologias, né? Vem massacrando muito a posição da igreja. Tanto é que a igreja católica foi considerada a grande inimiga tanto do comunismo quanto do nazismo, desses movimentos totalitários, né? E só para acrescentar, né? Claro que assim, se a gente fosse pegar esse assunto, daria para ficar várias horas só nisso, Com né? certeza. Mas o que eu vejo é que hoje em dia as pessoas pegaram a ciência e estão dando os méritos da ciência ao ateísmo. Tipo, os cientistas fizeram tal coisa, como se aquele mérito fosse do ateísmo. Tipo, aquela suposta dualidade, né, de fé e razão. E botam o mérito da ciência como algo ateu. Sendo que a ciência é um método, né? Eu não sei se eu já comentei com o Sérgio, eu sou da área da química, né? Estou fazendo doutorado em química, que é uma área científica. E, cara, a ciência é um método para você reproduzir dados e com isso... Estudar hipóteses. Isso, e assim, quem está fazendo esse método pode ser ateu, pode ser cristão, pode ser budista, pode ser qualquer coisa. Então, o público leigo não entende isso e acha que você ter fé te impede de ter um progresso científico, quando a igreja teve vários cientistas, o próprio São Alberto Magno, né, que era um mineralogista e tal. Quando eu falo de revoluções, porque assim, cada um segue o que quer. Agora, quando eu falo de revoluções, de ideologias e essa fuga de certas pessoas da igreja católica, é porque, além disso, né, além dessas pessoas começarem a pensar diferente, houve uma campanha difamatória, né? A Idade Média passou a ser a Idade das Trevas, a igreja passou a ser obscurantista, contra a razão, como o Vitor falou. Então, quer dizer, é uma campanha global que tem contra a igreja. Isso aí mina demais. Porque hoje em dia a gente não tem que convencer só quem não é católico a ser católico. Os próprios católicos dentro da igreja têm uma mentalidade contra a igreja também. É comum a gente ver católico a favor de aborto, católico a favor disso, daquilo, de sexo antes do casamento, de não sei o que, quer dizer, uma série de coisas que a igreja não ensina, né? Então é uma briga dentro, fora, é difícil para quem. Só que a igreja não está preocupada em ter mais fiéis, a igreja quer a conversão das pessoas. Porque a gente vê também nessa campanha o pessoal dizendo: a igreja perdeu fiéis, ela tem que fazer isso ou aquilo para conquistar novos fiéis. Não, amigo, a igreja tem que apresentar a verdade. As pessoas são livres para aceitar a verdade ou não, entendeu? A igreja quer a salvação das pessoas, mas ela não vai impor nada a ninguém.
Agora, se você se diz parte da igreja, você tem que aceitar as verdades que ela apresenta. Eu não posso me dizer católico e dizer que eu sou a favor do aborto, que eu sou a favor de sei lá o quê, de usar drogas, de liberar drogas e esse tipo de coisa, porque aí eu vou estar agindo contra aquilo que eu digo que eu sou. Entendeu? Isso é muito comum aqui no Brasil, né, cara? Totalmente. Até porque a gente tem essa questão muito histórica de no Brasil as pessoas se declararem católicas e não praticarem nada, né? Então acaba que as pessoas que saem da igreja, em sua maioria, eram essas pessoas que tipo, não quer dizer que não tem religião, ou que é ateu, sou católico. Enfim. Às vezes foi criada no lar católico, né? Às vezes ia pra missa, uma coisa assim. Via a avó rezando o texto, e aí, sou católico, né? Até uma vez eu tava conversando com um amigo meu, e aí ele falou que ele era católico. Aí eu perguntei, cara, tu vai pra missa todo domingo? Não. Tu se confessa? Não. Tu comunga? Não. Tu reza? Não. Rezou o texto? Não. Quer dizer, o cara, se a gente fizer uma listinha, o cara não faz nada do que um católico deve fazer, né? Agora, quem sou eu pra julgar se o cara é ou não? O julgamento pertence a Deus. Agora, a gente é bom, a gente tem uma função de alertar as pessoas, né? A gente tem de dizer, cara, acho que tu devia fazer assim, né? Com jeito, né? A gente tem que corrigir, como fala, né? Corrigir o irmão. De alguma forma, a gente tem que tentar fazer isso. Sim. Bom, muito bom. E, bom, enfim, né, voltando à questão de Senhor dos Anéis, a gente vê, né, que existe muita comparação entre Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis, pelo fato do C.S. Lewis e do Tolkien serem ambos cristãos, serem amigos e serem ingleses e tal. Só que, assim, em Crônicas de Nárnia você vê claramente as analogias, né, de Aslan como Jesus, que tem a ressurreição e tudo mais. E enquanto que em Senhor dos Anéis é um simbolismo mais indireto, é diferente. E eu queria que você explicasse, por favor, como se dá essa diferença e por que essas referências cristãs se dão de forma diferente. Aí é aquela velha questão da alegoria, né? Que o Lewis era o que o Lewis fazia nas Crônicas de Nárnia, fazer alegoria, e o Tolkien se dizia completamente oposto ou contrário à alegoria. Porque a alegoria, no caso, que a gente vê em Lewis, ele coloca um significado e o leitor tem que ir obrigatoriamente por aquele significado. Então, se ele coloca Aslan como Jesus, o leitor que não entender que Aslan é Jesus, ele está lendo errado a obra, né? Então ele fica restrito àquela visão do autor. O Tolkien, ele era o oposto disso. Ele achava que não, que o autor ele não devia guiar qual a interpretação que o leitor ia dar para aquela obra. Então, o que ele fez? Ele colocou a simbologia cristã e católica, mas ele não colocou a alegoria. Justamente o que a gente falou antes. Os leitores eles vão ter a interpretação que eles querem. Então, uma pessoa pode interpretar que aquilo ali é uma visão determinada, visão política, o outro outra, é uma filosofia diferente, tudo. A gente vê até gente aí de paganismo, esse tipo de coisa, falando, não, esse aqui parece uns deuses pagãos, tem o deus da água, o deus do ar, fogo e não sei o que, esse tipo de coisa. Porque o Tolkien fez questão de deixar livre, assim. Só que ele reconheceu que a simbologia era católica. Isso a gente vai falar mais pra frente aqui no podcast, né? Os símbolos dele são católicos, são cristãos. Então, como eu falei na introdução, essa é a chave de leitura que eu gosto de utilizar, né? Porque era que o próprio autor deixou pra gente. Isso aí também tem a ver com o próprio processo de conversão do Lewis, porque o Lewis ele teve uma história meio complicada, porque ele veio de uma família anglicana, né? Ele era de Belfast, né? Na Irlanda. Lá é um ambiente altamente protestante, então por isso ele era anglicano, mas pela trajetória de estudos dele, ele fez o caminho até chegar ao ateísmo. Então ele deixou de praticar, foi para o materialismo, para o ateísmo e tudo. E assim, uns 2 anos antes de conhecer o Tolkien, ele já vinha voltando ele veio num processo inverso, né? Ele foi para um extremo e começou a voltar de novo. E ele já acreditava num certo Deus, uns 2 anos antes de conhecer, ou pelo menos se aprofundar
nas conversas com Tolkien. Ele voltou a ser teísta, ou seja, acreditar num Deus, mas não necessariamente no Deus cristão. Então, com a influência do Tolkien e do... Agora eu vou esquecer o nome do outro colega deles, dos Inklings, do outro amigo. Então eles teve um certo dia que eles começaram a conversar sobre mitos. Os mitos antigos e tudo, que todos eles admiravam muito. E aí chegou a questão de que o C.S. Lewis, ele sabia admirar os mitos nórdicos, por exemplo, e ele não tinha a mesma paixão pelo mito, entre aspas, verdadeiro, que era o cristianismo. Por exemplo, quando ele via uma questão de um deus nórdico que morreu e voltou, ele achava isso maravilhoso, mas ele não conseguia ver essa beleza no deus cristão, na questão de Jesus Cristo. E aí o Tolkien e o outro Inkling, que eu esqueci o nome agora, eles mostraram para ele que ele estava fazendo uma exigência desnecessária, né? E aí eles explicaram para ele que o cristianismo, na verdade, é o mito verdadeiro, é o mito que realmente aconteceu. Assim, a gente tem os mitos de todos os povos, todas as nações, esse foi o que realmente aconteceu na realidade. E quando Tolkien foi refletir sobre o C.S. Lewis foi refletir sobre isso, ele viu que era isso mesmo. E aí ele viu que aquele Deus que ele vinha acreditando realmente só podia ser o Deus cristão. E isso pegou ele de uma forma tão forte que ele começou a ser um apologeta cristão, um apologista, né? Ele tinha programas de rádio onde ele falava toda semana sobre o cristianismo. Ele começou a escrever sobre isso e tudo, e foi até uma coisa que desagradou o Tolkien, porque o Tolkien achava que a questão religiosa teológica tinha que ficar para os teólogos, para os padres, para os sacerdotes. E aí o C.S. Lewis estava fazendo isso, e ele ficou até conhecido como um teólogo popular, né, que falava com o povo, com as pessoas, através do rádio, dos livros e tudo. E aí o Lewis assumiu para si esse papel de apologista. Então ele fez questão de colocar essa alegoria na obra dele, que era uma coisa que o Tolkien não aceitava, né? Então, ou seja, como se o que foi convertido pelo Tolkien acabou querendo fazer mais do que o próprio que ajudou ele a se converter fazia, né? Mais ou menos assim. Uhum. Só que aí o Tolkien ficou frustrado porque o Lewis não chegou a ser católico. Mas o próprio Lewis, ele assumiu, né? Quem diz é o próprio biógrafo oficial do Lewis, que era o George Sayer, que era amigo dele, inclusive, amigo do Tolkien. O Lewis assumiu para ele que ele tinha um preconceito contra o catolicismo justamente por ter vindo do coração de Belfast, que era uma cidade altamente protestante e que tinha um preconceito contra os católicos. Mas tem até livro aí por exemplo, Joseph Pearce, tem um livro sobre a Igreja Católica e C.S. Lewis, né? Que o Lewis ele tinha um pensamento quase que católico, diferente de outros protestantes. Ele, por exemplo, ele acreditava até no purgatório, né? Certas coisas assim que ele aproximava muito o pensamento dele à Igreja Católica. Mas até o último momento o Tolkien tentou, né? Diz uma história que quando o Lewis estava mal, doente e tudo, o Tolkien quis levar até o filho dele, que é padre, para o Lewis se confessar e tudo, e o Lewis não quis. Então, quer dizer, até o fim ele queria que um amigo se convertesse, né? E buscasse a salvação dessa forma. Sim, sim. E falando nesse programa de rádio, se eu não me engano, aquele livro apologético mais famoso do C.S. Lewis, que é o Cristianismo Puro e Simples, ele, se eu não me engano, é uma coletânea de programas dele de rádio, né? Isso mesmo, é desse programa que veio esse livro, o Cristianismo Puro e Simples, né? Que é o Mere Christianity, em inglês. Uhum. Nossa, e tem uma coisa, eu até li recentemente um livro do C.S. Lewis que é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? E lá ele fala, cara, e dá pra ver que realmente ele estava muito próximo do catolicismo, porque ele falava, uma coisa muito ruim que pode acontecer é o fiel querer mudar de igreja toda hora, de acordo com cada particularidade. E o catolicismo, ele tem essa maior padronização, né? Porque realmente você tem uma unidade de fé. Enquanto que no protestantismo tem várias denominações e cada igreja tem uma diferença, né? Ele queria assim, que a pessoa, ele, o C.S. Lewis, né, que a pessoa escolhesse uma igreja e fosse nela, né, independentemente de qual fosse, né? Ele tinha esse pensamento. Mas, por exemplo, ele era a favor do sacramento, né, que é uma coisa que a Igreja Católica tem, que eu acho que poucas igrejas protestantes têm. E
Ô, João, a terceira pergunta, né, foi o João que pensou, aí eu, de repente, deixa que ele faz aí a pergunta diretamente para você. Ah, sim. Eu queria saber se as referências cristãs no Senhor dos Anéis, se foi só o Tolkien colocando a alma dele, né, a alma dele, os valores, os sentimentos, tudo na obra, ou se foi algo proposital, se ele pensou assim, não, eu vou colocar, por mais que você já tenha dito, né, que a obra pode ser interpretada de várias formas, né, ou se ele colocou, não, eu vou colocar isso representando tal valor cristão, porque eu quero que as pessoas tenham conhecimento, ou sintam também, ou nem sei também se ele escreveu sobre isso, né, mas... Escreveu, isso aí ele tem uma carta dele, que é uma citação até famosa assim, pra gente que tá sempre estudando, que ele falou o seguinte: O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente católica, religiosa e católica. Aí ele fala que foi conscientemente no início e inconscientemente na revisão. Ou seja, a princípio foi de forma inconsciente. E na revisão da obra, que foram várias revisões na verdade, ele colocou elementos querendo, né, de forma proposital. E aí ele fala, justamente por isso, pelo fato da obra ser eminentemente católica e religiosa, ele deixou de fora elementos religiosos na história, como por exemplo templos, sacerdotes, cultos religiosos. Ele deixou fora, porque justamente para evitar a alegoria. Ou seja, que todo mundo sabendo que o Tolkien era católico, se ele colocasse um sacerdote, alguma coisa ali, iam dizer, tá vendo, é padre, então tem que ter a missa, tem que não sei o quê. Ele não queria isso para a obra, ele queria uma obra livre de interpretação. Então ele evitou, e ele fala que ele evitou colocar esses elementos porque ele acredita que essa parte religiosa e católica já foi absorvida no simbolismo e na própria história. Entendeu? Então, ao invés dele colocar uma coisa realmente explícita, ele preferiu colocar na simbologia e na própria história. Então aí cabe a nós, leitores e interpretadores da história, buscar esses elementos. Essa é a grandeza dele como escritor, né? Deixar para o próprio leitor procurar esses elementos. Então, ele até fala que ele não foi uma coisa pensada, mas ele sabe que isso foi pelo fato dele ter sido criado na fé católica desde que tinha 8 anos de idade. Tudo isso está nessa mesma carta. Então, quer dizer, foi uma coisa inconsciente no começo, foi consciente depois. Como tinha esse fator religioso, ele decidiu deixar de fora coisas que parecessem religiosas, como sacerdotes, padres, templos e cultos, mas ele sabia que a parte religiosa já estava absorvida na simbologia e na história da obra. E tudo isso foi porque ele foi criado na fé católica desde que tinha 8 anos. Então, foi uma coisa natural para ele. Foi uma coisa assim que, se ele não fosse criado como católico, da forma como foi, primeiro pela mãe e depois pelo padre, que foi um tutor, né, o padre Francis, foi tutor dele, ele não teria escrito a obra que escreveu depois. Então, quer dizer, ele atribui a criação católica que ele teve à história que ele conseguiu criar. Muito bom, muito bom. E já aproveitando, né, essa questão de referências e tudo mais, você até falou, né, na outra vez que a gente entrevistou, acho que foi lá, sobre os 3 modelos de Cristo no Senhor dos Anéis, né, que eram 3 personagens diferentes que representavam a simbologia de Cristo mesmo. E eu achei muito interessante, especificamente nessa entrevista, eu gostaria que você explicasse pra gente, né, quais são esses 3 modelos e como eles se assimilam e tudo mais. É que a gente fala que é o tríplice ofício de Cristo, né? Ou seja, Cristo tem 3 ofícios principais, que é profeta, sacerdote e rei. Então, se a gente for analisar o Senhor dos Anéis, a gente não vai encontrar um personagem que seja uma referência a Cristo. A gente vai encontrar personagens no plural, né? E os 3 personagens onde aflora mais isso são os que eu considero os 3 principais, que são Gandalf, Aragorn e Frodo, né? Esses 3, se você pegar as principais características dos 3, vão revelar esses ofícios de profeta, de sacerdote e de rei, né? E essa é uma coisa que o próprio Tolkien confirmou nos anos 60, que teve um estudioso chamado Clyde S. Kilby, que ele até é um grande estudioso dos Inklings, já falecido. Ele conheceu o Tolkien pessoalmente, ele chegou a frequentar a casa do Tolkien,
E na época ele ofereceu o trabalho dele para organizar a papelada toda do Silmarillion. Então esse trabalho que depois foi feito pelo Christopher Tolkien, ele já tinha se oferecido nos anos 60. Só que aí pelas circunstâncias acabou não dando certo. Mas ele chegou a ler alguma coisa, então ele conhecia ali os papéis do Tolkien e tal. E uma vez o Tolkien enviou para ele um artigo falando sobre isso, já naquele tempo, né, dos anos 60, de um estudioso australiano que falava sobre essa questão da profecia, da realeza e do sacerdócio de Cristo em O Senhor dos Anéis. E o Tolkien gostou desse artigo e enviou para o Clyde S. Kilby. E anos depois o Kilby colocou no livro dele essa questão. Então, quer dizer, o Tolkien confirmou isso. Então, se a gente for ver, o Gandalf ele assume a posição de profeta, né? O ofício de profeta, porque ele é o mais sábio de todos, ele tem o conhecimento mais amplo da tradição e ele sabe o que é importante para que se alcance aquela finalidade última. Então, esse é o Gandalf, né? Então, por isso que ele é um personagem que mais viaja, que mais conhece os povos, que costura as relações entre eles. Então, ele está sempre agindo ali como profeta. Já o Aragorn é mais óbvio, né? O rei. Então, é aquela questão do retorno do rei, né? A realeza, aquela realeza como ela deve ser. Que é o Aragorn, ele também é um mestre das tradições, né? Podemos dizer isso. Ele conhece como o mundo é ordenado, como ele deve agir para manter essa ordem natural das coisas. E assim ele age. Ele não vira um rei autocrático, não vira um tirano. Tudo que ele faz como rei, né? É pelo bem dos povos, até aqueles que não são diretamente súditos dele. Se a gente for ver na Terra-média, tinha outros reinos humanos, como por exemplo Vale, né? a sombra de Erebor, a Montanha Solitária, que não eram súditos do Aragorn, mas deviam um certo respeito a ele, pelo fato dele ser o alto rei dos homens, né? Que ele vinha descendente de uma linhagem. Aí já tem até um outro paralelo que a gente pode fazer, porque Jesus é sempre tido como o descendente de Davi, assim como o Aragorn é o descendente de Isildur, né? Ele é o herdeiro de Isildur, que era uma linhagem importante e tudo, aquela linhagem real, e o Aragorn assume bem esse papel, né? Que a gente pode até fazer um outro paralelo com aqueles os reis medievais do passado, né? São os taumaturgos, que eram os reis que curavam e tudo. Então tudo isso a gente pode encontrar no Aragorn. E o Frodo, por sua vez, ele tem o ofício dele principal seria o de sacerdote, porque o sacerdote é aquele que leva o sofrimento, né? Ele carrega o sofrimento consigo. Então o Frodo é o que melhor representa isso, quando ele assume a posição de portador do anel. Toda aquela jornada vai engrandecê-lo como pessoa, né? Vai ajudar. O próprio Tolkien fala numa das cartas, né? Se viu na sua santificação, ele usa essa palavra santificação. Então ele cresce como pessoa, né? Se santifica praticamente até o final. Ele carrega aquele fardo, aquele sofrimento, né? A gente pode até fazer um paralelo do um anel com o pecado, porque ele está sempre falando em tentação e tudo, né? E o Frodo, ele é aquele que pega o sofrimento para levar, para destruir o pecado no final. Então essa é a posição, esse é o ofício do sacerdote, e é a posição que o Frodo assume primordialmente. Agora sim, a gente pode ver que os três ofícios estão nos três personagens. Tem momentos que o Aragorn é profeta, tem momentos que o Gandalf é um sacerdote, só que cada um prevalece um. Por exemplo, o Gandalf é primordialmente o profeta, o Frodo primordialmente o sacerdote, e o Aragorn primordialmente o rei. Embora todos os três, de alguma forma, participação nos três ofícios que seriam de Cristo. E tem outra coisa aí, por exemplo, a gente pode ver que o Gandalf, todos os três morrem praticamente, nem que seja uma morte simbólica. O Gandalf morreu de fato, né? Ele morreu e ressuscitou, quando ele cai no abismo de Moria. O Aragorn, ele morre simbolicamente porque ele é a única pessoa que pode ir para baixo da terra, passar pelas sendas dos mortos, né? E trazer aqueles espíritos. Então é uma morte simbólica. Todo mundo que passava por ali morria, né? Morria de terror e tudo, sumia, desaparecia da terra. Ele foi o único que conseguiu passar e sair do outro lado. E com ele foi também a Legolas, Gimli, a Companhia Cinzenta, que só passaram lá por causa dele. E o Frodo também tem uma morte simbólica,
quando ele recebe o ferimento do Rei Bruxo no topo do vento, e esse ferimento, mesmo depois da destruição do Anel, todo ano doía, né? O Frodo sentia aquela dor, ele passou a ser uma pessoa mais triste, né? A gente pode dizer triste. Ele nunca mais voltou a ser aquele hobbit alegre, né? Ele se sentia deslocado do mundo. E para compensar isso, ele precisou ir para o oeste. Então ele pegou o navio que levou Galadriel, Gandalf e Elrond para o oeste, né? E o Bilbo, e teve que ir para lá para uma espécie de purgatório pelo bem. Então, quer dizer, foi uma espécie de morte. Então, são vários paralelos que a gente pode fazer com a vida de Cristo. Sim, sim. E para quem quer saber mais dessa questão da autoridade do Aragorn, eu recomendo a entrevista que a gente já fez, né, que como eu falei vai estar na descrição, que ele explica bem mais, né, da onde é proveniente essa autoridade, como as pessoas reconheceram Aragorn como o verdadeiro herdeiro do trono e tal, né. Isso. E só uma observação, né, para quem olha de fora, né, quem não é católico, às vezes não compreende tanto, as pessoas podem achar, mas o padre só fica na paróquia, ele não faz nada, porque ele tem uma atividade mais introspectiva, né? Mas o padre é aquele que tem o poder de transformar a hóstia no corpo de Cristo, ele é quem tem o poder de perdoar os pecados, então ele é fundamental, né? Ele é tipo a base de tudo, dos sacramentos e tudo mais. E sem ele não seria possível continuar a fé, né? Então a gente não pode esquecer desse ponto importantíssimo da fé, né? Que é o sacerdote. E todos nós também somos chamados a imitar esses ofícios de Cristo, né? Como cristãos, católicos, nós também, Cristo é o nosso modelo, então se ele fez aquilo, nós devemos imitá-lo. Claro que nós não vamos ser crucificados e esse tipo de coisa, mas o que Cristo fez, nós somos chamados a imitá-lo que ele fez, né? Essa é a verdadeira santificação. Sim, sim. E você até falou, né, da similaridade da questão do anel com o pecado e tudo mais. Eu queria que você explicasse um pouco melhor a relação entre carregar o anel, né, aquele fardo que o Frodo precisou carregar para cumprir a sua missão, e o nosso fardo cotidiano de carregar a nossa cruz, né, que todo cristão precisa fazer. Como eu falei, se a gente tem símbolos cristãos na obra, eu acho que o que melhor representa o pecado é um anel, porque é o tempo todo ele falando em tentado, né, tentado a pegar o anel, tentado a colocar o anel no dedo. E o Frodo, ele na posição dele de sacerdote, como a gente falou, ele chega a colocar, mas ele vê que é errado. Então, o anel, além de ser o pecado, ele é a arma do inimigo. Então, a gente nunca deve usar a arma do inimigo para alcançar um determinado fim, né? Então, o Boromir estava errado, por quê? Porque o Boromir, embora os motivos dele fossem nobres, que era usar aquela arma contra os próprios exércitos do Sauron, isso seria impossível, porque a partir do momento que você utiliza a arma do inimigo, mesmo contra ele, você vai fazer coisas ruins, e ele não tinha essa consciência. Então, outra coisa, você tem que ter humildade. Então, o Frodo conseguiu levar um anel, que é a representação do pecado, por causa da humildade dele, porque até quando ele assume aquele fardo, ele assume por uma caridade extrema, né, por um amor extremo. Na passagem do Conselho de Elrond é bem claro nisso. Hoje eu estava até escrevendo um roteiro sobre isso para o Guardião Católico. Quando ele recebe aquele papel de ser o portador de um anel, ele diz assim, eu acho que essa tarefa é para mim, embora eu não saiba o caminho, eu vou levar o anel, né? E aí todo mundo olha para ele assustado e ele recebe aquela incumbência e ninguém se contrapõe, porque tinha que ser uma pessoa humilde, sem ambição, porque um sábio, por exemplo, um Aragorn, não digo um Aragorn, um Elrond ou um Gandalf, eles não conseguiriam fazer o que o Frodo fez, porque eles têm outra ambição, eles são grandes, eles pensam mais amplamente, né? O Frodo, com aquela mentalidade simples, humilde dele, ele nunca ia pensar em usar um anel, por exemplo, para dominar outras raças, né? Então, por isso que tem que ser ele, tem que ser uma pessoa humilde e que com a virtude da caridade. Da mesma forma que Jesus foi a maior demonstração de amor de todas, ele assumiu os pecados de toda a humanidade, né? E se sacrificou na cruz. O Frodo,
ele assumiu aquele objeto de danação do mundo todo, porque o mundo todo ia acabar sucumbindo se o Sauron recuperasse o anel, e ele pega e leva até as fendas do Monte da Perdição. E a piedade do Frodo, porque o Frodo falhou, né? A missão dele foi falha. Infelizmente, ou felizmente, no final ele pega e diz, não, agora que eu cheguei aqui, eu não vou destruir o anel. E dá meia volta, coloca o anel no dedo e sai. Só que a própria misericórdia ou piedade do Frodo salvou a Terra-média do seguinte sentido. Quando lá atrás ele se apieda do Gollum, ele não deixa o Sam matar o Gollum nem nada, isso aí serviu para depois o próprio Gollum, pela atuação da providência divina, tomar o anel do dedo do Frodo, e tomou até o dedo junto, né? Arrancou o dedo com o anel, e o Gollum cai no fogo, né? Na lava. Então, quer dizer, se o Frodo não tivesse sido piedoso lá atrás, ele não teria sido, no final o anel não teria sido destruído. Então, quer dizer, uma extrema piedade, a misericórdia que o Frodo demonstrou, que serviu para salvar a própria Terra-média. Então, o sacrifício do Frodo carregando aquele fato salvou a Terra-média, né? Então, olha o paralelo que a gente pode fazer com Cristo. Enquanto Cristo assumiu os pecados de toda a humanidade e morreu na cruz, o Frodo também assumiu o objeto que seria de destruição, praticamente, da Terra-média. Ou pelo menos da ordenação natural das coisas. Assumiu para si, se sacrificou e no final conseguiu, em virtude da providência divina. Tem até aquela passagem do Gandalf que ele fala, que o Frodo diz, né, que ele não queria que isso estivesse acontecendo no tempo dele. Mas aí o Gandalf fala que quem colocou ele nessa posição não foi nem o próprio Gandalf e nem a pessoa que fez um anel, nem o Sauron. Foi uma força maior, né? E esse era um pensamento positivo para ele. Então, quer dizer, a providência divina atuando aí. E o Frodo, se não tivesse a humildade que teve, se não tivesse a caridade ou o amor em assumir essa missão para si, mesmo contra a própria vontade, né, não teria dado tão certo quanto deu. Então é um paralelo bem claro entre a trajetória de Cristo e a trajetória de Frodo, né? Sim. E, cara, só para um detalhe, você já ouviu falar de temperamentos? Já, mas nunca me aprofundei. É sanguíneo, esse tipo de coisa, né? Isso. Então, pelo que eu pesquisei, assim, né? O Frodo seria fleumático, que é até o meu temperamento, e que é aquele temperamento mais meio que sem sal, sem grandes ambições, exatamente, né? Meio paradão. Isso eu coloquei no roteiro desse vídeo hoje. Se você comparar o Frodo com, por exemplo, um Gimli, ele é sem graça, né? O Frodo com o Gandalf, ele é sem graça, mas ele é sempre aquele personagem constante, né? Isso. E é exatamente isso. Assim, no filme isso não fica tão à mostra, mas no livro, o Frodo sempre me pareceu realmente que você falou, aquele cara sem ambição, apático, sabe? Ah, tá, vou fazer isso. Mas, tipo, ele não queria, sabe? Ele, vou fazer isso, sabe? É aquele cara tanto é que muita gente prefere o Sam do que o Frodo, né? Porque o Sam, ele faz mais, acontece, é mais engraçado e tudo. E o Frodo não, ele é aquele cara meio mediano, normal, entre aspas, né? O meu personagem favorito é o Frodo. E o meu é o Sam. O meu já vou mais pro Gandalf. Acho que até falei naquela vez, né? Que é o Aragorn e o Gandalf. E só pra fechar essa parte, né, dessa pergunta, o Sam eu acho legal porque ele realmente tem uma devoção, não tanto à missão do Anel, mas a devoção ao Frodo. Tanto que quando ele acha que o Frodo morreu, ele fala, cara, não é minha missão, mas eu vou continuar o que ele começou, sabe? Tipo, eu acho isso fantástico, a fidelidade. É como se fosse essa transmissão da caridade do Frodo pro próprio Sam, né? Tudo tem relação com essa atuação do Frodo. E até depois o próprio Sam, ele se apieda do Gollum também, né, e tudo. E eu vejo até um paralelo com o São Simão, que foi aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Porque tem uma passagem que o próprio Sam diz, não posso carregar o anel, mas posso carregar o Senhor. E leva o Frodo nas costas. Eu acho bem legal também essa parte. Isso aí. Ô, João, aquela sua outra pergunta tá na pergunta 7. Aproveita e faz ela aí. Tá. Sérgio, quando eu li o Silmarillion, já tem muitos anos, né? Eu já li ele 3 vezes, mas na primeira vez que eu li,
Eu era apenas um jovem que não sabia de nada. E mesmo naquela época, eu consegui, né, nos meus devaneios, fazer uma relação entre o Melkor e o diabo, né, o Lúcifer. Uhum. Porque é como se fosse, né, uma das criações de Deus, né, que no caso ali é o Ilúvatar, e se voltou contra ele, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso, do Melkor e o Sauron, e o diabo, etc. E essa comparação é real, e o próprio Tolkien também falou sobre isso nas cartas. Ele chega a falar eu não sei se é do Sauron ou do Melkor, ele se refere a um deles como o Diabolus, que é o diabo em latim. Então realmente a comparação ela tem a ver, porque são criaturas angelicais, assim como o Lúcifer também também é uma criatura angelical, só que decaída. O Sauron e Melkor também eram criaturas angelicais, né? O Tolkien ele fala que os Valar e os Mairas seriam equivalentes aos anjos dentro do legendário dele. Então, eram criaturas divinas, criadas pelo Deus único, que quiseram ordenar as coisas do seu próprio jeito. E aí, por isso, eles decaíram, né? E realmente a comparação é essa. Tolkien sempre fala na queda. Essa queda, tanto a queda dos anjos quanto a queda do homem. E a queda dos anjos seria qual? Seria a queda de Melkor e dos seguidores dele, assim como no nosso mundo primário aqui também teve a queda de Lúcifer e foram hordas e hordas de anjos que caíram junto com ele. Se eu não me engano, o padre Paulo Ricardo fala no curso dele que 1/3 dos anjos caiu. Então se for, sei lá, 1 milhão de anjos, aí 300 mil, acho que é 1/3, né? Sei lá, 33 milhões, 33, sei lá, façam as contas aí. Foi o número de anjos que caiu. Então, quer dizer, assim também no legendário, o Melkor caiu, teve os Balrogs, que também eram criaturas angelicais, caíram também, outros servidores, como o próprio Sauron, que era o maior servidor do Melkor, o Saruman também caiu depois. Então o paralelo é quase que perfeito, digamos assim. Dessa eu não sabia não que caíram outros anjos junto com o Lúcifer. São os demônios que a gente chama, né? O diabo, o Lúcifer, o principal, e tem uma série de demônios. Acho até legal que eu estava até fazendo esse curso de demonologia do site do padre Paulo Ricardo, né? E ele fala que a todo momento tem, assim como tem os anjos aqui olhando por nós, os demônios também estão aqui. E é essa luta constante, não é uma luta física, mas é uma luta espiritual. Na missa, a mesma coisa, os demônios estão lá e tentando desvirtuar a gente, mas os anjos também estão lá. E os anjos são muito mais poderosos, né? Porque eles estão do lado certo da luta. Mas é isso. Lúcifer não caiu só, ele levou 1/3 dos anjos com ele. Assim como o Melkor também levou vários daqueles espíritos com ele também. Só uma curiosidade. Existe uma possibilidade de redenção para um anjo que caiu e se tornou um demônio ou não? Já era, tá condenado? Não. Lá no curso do Padre Paulo é bem claro que não tem mais redenção. Não por causa da misericórdia divina, mas pela própria escolha do anjo. Que essa foi uma escolha que faz muito e muito tempo. Inclusive foi uma escolha, olha só o que ele fala no curso, que foi feita antes dos próprios anjos conseguirem ver Deus face a face. Sabe por quê? Porque se eles tivessem visto Deus face a face, nenhum deles teria caído. E não teria assim, o que seria tipo, como se fosse uma retirada do livre-arbítrio deles. Entendeu? Porque quem visse Deus face a face, nunca que ia ter um livre-arbítrio, porque ele já teria que ficar assim, meio que como é que eu posso falar? Ele não teria escolha, porque seria uma coisa tão maravilhosa que ele não escolheria cair ou se rebelar contra Deus. E o amor de Deus é tão grande que ele não quer que as criaturas sejam condicionadas dessa forma, a não ter o livre-arbítrio. Então eles tiveram um livre-arbítrio inicial. E aí, antes de conhecer Deus face a face, esses anjos caíram. E aí só depois e tal que os anjos que não caíram, que conseguiram ver Deus face a face. É uma história complicada de se explicar, mas é bem bonita. Bem bonito isso aí. E assim, pelo que eu sei, né, agora eu não me recordo, na Bíblia não chega a falar tanto sobre essa questão de demônios, mas tem um livro muito bom, que é um livro assim, de literatura, né? Que é o Paraíso Perdido, do John Milton, que fala muito bem dessa questão que fala da queda dos anjos e fala daqueles
capítulos bem iniciais do Gênesis, da queda do homem e tal. Então, até para quem está ouvindo, né, fica a recomendação que é muito, muito bom. Não, e até, se eu não me engano, tem um livro apócrifo, que é o livro de Enoque, que fala disso. Só que assim, o livro de Enoque, né, como ele é apócrifo, ele não entrou na Bíblia, mas até alguns livros do Novo Testamento citam ele nas suas passagens. Então, apesar dele não ser divinamente inspirado, ele é importante, digamos assim. Porque, assim, na verdade, o que a gente é o conhecimento nosso da Igreja Católica? A Igreja veio antes da Bíblia. Então, a gente também não se baseia unicamente na Bíblia, né? É um tripé, né? A Bíblia é apenas uma das coisas que sustenta a nossa fé. Então, muita coisa, lógico, a Bíblia é a palavra revelada, mas teve outras revelações também. Por exemplo, os santos tiveram revelações, né? Algumas revelações são privadas e essas nós não somos obrigados a acreditar, mas outras são consideradas universais e essas entram para a doutrina, para o magistério da igreja. Entendeu? A Bíblia é uma das fontes, mas tem outras que a gente pode utilizar até dos próprios estudos teológicos para chegar a essas conclusões, né? Sim. Tem mais alguma coisa para falar desse tema assim? Não, só que tem um jogo que se chama El Shaddai, que ele até é raro hoje em dia, e ele é sobre o Enoque. Tipo, essa figura, se eu não me engano, é um dos primeiros homens, né, da linhagem lá de Adão, só que aconteceu alguma coisa e Deus levou ele diretamente. Enfim, tem algumas coisas dos livros apócrifos que até são mais ou menos aceitos na tradição. Se eu não me engano, não sei se é nesse livro de Enoque, que fala, por exemplo, os nomes dos pais de Nossa Senhora, entendeu? Então, porque na Bíblia não fala, né? Mas tem livro apócrifo que cita. Então tem outras coisas que também fundamentam a tradição da igreja, que a tradição ela é mais ampla do que simplesmente a Bíblia. Por exemplo, o São Judas Tadeu, que foi um dos apóstolos, ele era aquela, segundo a tradição da igreja, era aquele que, do primeiro milagre de Cristo, das bodas de Caná, aquele casal que estava casando, que faltou vinho, e Jesus encheu os odres de vinho, quem estava casando ali era São Judas Tadeu. E isso não está na Bíblia, mas está na tradição. Então, tem outras formas da gente se informar dessa história, além da Bíblia, né? E tem até, por exemplo, esse costume de não comer carne na sexta, né? E até algumas pessoas não comem carne na sexta e na quarta. A primeira vez que isso é citado, pelo menos que eu lembre, é num livro chamado Didaquê, que foi um livro que quase entrou no cânone do Novo Testamento, mas acabou não entrando. Mas, assim, ele não tem nenhuma heresia, nada de errado, ele só, por acaso, não entrou, entendeu? A Didaquê, se eu me lembro bem de um vídeo que eu assisti do meu amigo Guilherme Freire, não sei se vocês conhecem, até fica aqui a recomendação. Ele é ótimo. Ele tem um vídeo só sobre a Didaquê, se eu não me engano ele fala da Didaquê como o primeiro catecismo da igreja. Fala bem isso. Eu tenho até um episódio no podcast fazendo uma leitura comentada do Didaquê. Vou até botar na descrição aí, para quem se interessa. Beleza. Então, tem uma outra questão, né? No Senhor dos Anéis, tem várias partes que até alguns fãs não gostam, que é a narração de Tolkien da viagem, né? Então ele fala, fulaninho pegou umas frutas e comeu e acendeu uma fogueira. E, enfim, o Tolkien ele passa muito tempo fazendo descrições da paisagem e da caminhada e tudo mais. E assim, no livro dos Atos dos Apóstolos, né, que é um livro bastante histórico, mostra bastante a caminhada de São Paulo para fazer suas pregações, né? E mostra até o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém e tudo mais. Então, também tem essa descrição. E eu queria saber se você vê algum paralelo entre essas descrições de viagens de São Paulo e as expedições que aconteciam em Senhor dos Anéis. Eu acho que eu não sei se a gente pode fazer o primeiro paralelo literário, porque a própria Bíblia ela não é uma escrita uniforme, né? Ela tem vários estilos literários dentro dela. Por isso que não é qualquer pessoa que pode sair lendo a Bíblia e dizendo que entendeu, porque
cada parte dela tem que ser interpretada de uma forma. Tem uma parte que é alegórica, tem uma parte que é subjetiva, sei lá, tem uma parte que é um determinado estilo diferente, e são estilos, inclusive, alguns deles que não se usa mais, era daquela época, né? Dos judeus daquele tempo. Então, para se entender a Bíblia, tem que ser um estudo altamente aprofundado. Então, talvez o Tolkien tenha copiado o estilo literário dos Atos dos Apóstolos, né? Dessa parte de descrição e tudo. Agora, em questão de significado, eu não vejo muito, porque a missão eu acho um pouco diferente. No sentido de que no Senhor dos Anéis é uma coisa de combate, né? De luta, de destruição do anel. Agora, o que eu vejo parecido seria, que a gente pode ver parecido, é a questão do Gandalf, que ele era o peregrino cinzento, então ele está sempre viajando. Embora não fale muito das viagens dele, mas a gente sabe que ele é o personagem que mais viajou ali, conhecia todos os reinos, né? Ele foi para quase todos os pontos cardeais, então ele sabia de muita coisa do que acontecia na Terra-média, assim como Paulo viajou muito, só que Paulo naquela missão evangelizadora, mas Gandalf não tinha evangelho ainda, porque é um mundo pré-cristão, mas ele tentava levar a sabedoria dele, a esperança. Então ele viajava pelos povos tentando, como eu falei antes, costurar tudo para a destruição do inimigo. Eu vejo mais ou menos essa relação que a gente pode fazer do peregrino cinzento, Gandalf, com as viagens de São Paulo. Sim, sim. E você falou muito bem essa questão, né, de interpretação da Bíblia, e até o Padre Paulo Ricardo ele vai explicar que às vezes um mesmo trecho da Bíblia pode ser interpretado de até 4 formas diferentes, né? Tem a questão histórica, tem a questão mais litúrgica, tem a questão mais fazendo referência ao paraíso. Então, as pessoas às vezes saem lendo e tiram conclusões erradas, mas é porque não tem essa chave de entendimento, né? Você tem que saber o que você está lendo, o que estava escrito no original também, porque às vezes a tradução já corta muito do significado, qual o estilo literário que foi utilizado e qual a intenção daquele livro que está sendo lido, né? Então é complicado, não é uma coisa fácil, não é só você pegar e decorar todos os versículos e saber de qual capítulo, livro e tudo mais. Não é isso. Sim. E, cara, existem vários simbolismos, né, cristãos no Senhor dos Anéis. A gente falou dos principais, a questão do anel, a questão dos modelos de Cristo e tudo mais, mas tem algum simbolismo cristão que é ignorado pelos fãs de Senhor dos Anéis, que muito pouca gente consegue perceber? Olha, se tem um símbolo específico, eu não sei dizer, mas eu acho que o erro, ou pelo menos o equívoco geral que eu vejo, primeiro é uma relativização do cristianismo que está presente na obra. Porque é uma coisa que o próprio Tolkien falou que existe. Tem outra carta dele onde ele fala que uma pessoa que for ler a obra dele já percebe que foi um autor cristão que escreveu, então para ele era uma coisa óbvia, né? E que hoje em dia o pessoal relativiza, as pessoas... até um dia desse teve um comentário lá numa postagem do Tolkien Talk, uma pessoa falando: vocês estão deturpando porque o próprio Tolkien disse que não tinha alegoria e vocês ficam querendo fazer essa interpretação cristã e tudo mais. Mas não é alegoria, é uma simbologia. O pessoal, o equívoco que eu estou falando é isso: a pessoa confunde alegoria com simbologia e aplicabilidade, né? O que a gente faz é uma aplicabilidade dentro da possibilidade que o Tolkien abriu, naquele leque que o Tolkien deixou na obra, sendo que ele mesmo disse que a simbologia é cristã. E o equívoco também que eu vejo é porque as pessoas dizem: Tolkien pegou muita coisa de mitologia pagã e misturou com o cristianismo. Não, ele não misturou mitologias com o cristianismo. O que ele fez foi pegar elementos de outras mitologias e cristianizou a partir do momento que ele colocou em Senhor dos Anéis. Então, por exemplo, se ele coloca um orc, que é da mitologia nórdica, se ele pegou um elfo ou se ele pegou um troll, quando você joga na história do Senhor dos Anéis, aquela história está cristianizada. A simbologia dela é cristã, embora ele tenha usado elementos que vieram de outras mitologias. Ele não está fazendo uma história pagã. Ele não criou uma simbologia pagã. Não tem isso na obra. Você tem elementos que ele pegou emprestado de outras mitologias, mas o significado, o que ele quis dizer,
tudo católico, cristão. Ele não quis passar uma mensagem pagã. Ele quis passar uma mensagem católico-cristã, que foi aquilo que ele mesmo disse que aprendeu durante a vida dele. Então eu acho que o maior equívoco é esse. É achar que Tolkien simplesmente colocou tudo no liquidificador e dizer que porque ele era contra a alegoria e não queria que a pessoa visse o cristianismo na obra dele, então é tudo aqui, é pagão, é não sei o que, tudo mais. Mas não é. Você tem que saber o conceito de simbologia, de significado, que ele mesmo diz que está na obra, o que é alegoria e saber o que ele pegou emprestado das outras mitologias. Né? E, para mim, esse é o equívoco maior. Você tem que reconhecer que ele mesmo disse no prólogo que a história foi escrita para unicamente entreter o leitor. Então, esse é o principal objetivo da obra. Só que, para fazer uso disso, ele assumiu nas cartas que ele utilizou a simbologia cristã. Então, eu vou negar esse aspecto da obra? Não, porque o próprio autor, essa é a própria que a gente chama na hermenêutica de interpretação autêntica. O próprio autor daquela obra está falando o que tem nela. Então, a gente tem a carta do Tolkien falando que a simbologia é cristã. Entendeu? Então, vamos fazer a diferença entre a alegoria, que é aquilo que o C.S. Lewis fazia, entre a simbologia e aquilo que o Tolkien apenas pegou emprestado e cristianizou, assim como a própria Igreja Católica cristianizou muitas coisas dos pagãos. Isso está na própria história da Igreja, que os críticos adoram dizer que a Igreja quer assumir as coisas, dizer que foi ela que fez. O Natal, a árvore de Natal era um símbolo pagão que a Igreja... Mas é porque eles não entendem o conceito de cristianização. É justamente, ao contrário de outras religiões, que eu não vou nem citar para não criar mais polêmica, de destruir, que elas chegam para destruir, o cristianismo vem para cristianizar. Então, se ele pega algum elemento, ele deixa aquele elemento, ele tira o elemento pagão e transforma no elemento cristão. Então, é isso que aconteceu durante toda a história. Você tem, no coração do Vaticano, você tem um obelisco pagão lá. Só que o que tem em cima dele? Tem uma cruz. Então, tudo aquilo tem um significado, né? Se tem um passado pagão, depois aquele povo foi cristianizado e tudo. Então, tudo tem significado. Eu acho que tem que olhar... Eu fico até triste com isso, porque hoje em dia eu vejo muito esse movimento de querer relativizar o cristianismo e o catolicismo no Tolkien. Foi por isso, como eu falei, um dos motivos pelo qual eu criei esse canal. E eu vejo isso até de gente lá fora, da própria Tolkien Society. Parece que tem um certo preconceito assim, hoje em dia. Né? E o que até foge, eu acho que do propósito pelo qual a sociedade foi criada lá atrás. Porque quando os hippies eles adotaram a obra do Tolkien, porque eles acharam que o Tolkien era um naturalista, um defensor da natureza, da forma como eles viam, né? Eles acharam que o Tolkien fazia parte da contracultura. A contracultura adotou o Tolkien. E já lá na Inglaterra, não. O pessoal criou a Tolkien Society, Vera Chapman, ela criou a Tolkien Society justamente para se opor a esse movimento. Porque não era isso que o Tolkien queria. Então, mas hoje em dia eu já vejo um movimento contrário da Tolkien Society, infelizmente. Eu sou membro, mas eu vejo isso de alguns dos organizadores. Né? Eles meio que querem relativizar o cristianismo que tem na obra. Às vezes até por causa da própria posição deles. Né? Ou são ateus, ou sei lá, não acreditam no cristianismo. E querem relativizar isso. E, cara, até essa questão de enculturação, tem uma história muito bonita até, né? Que São Paulo, nessas pregações que a gente falou, quando ele ia pregar nos lugares dos pagãos, tinham tipo estátuas de vários deuses. Ídolo, né? Um ídolo sem nome, né? Isso, que era o suposto lá Deus desconhecido, que aí alguma pessoa que fosse para lá e não tivesse nenhum Deus que ela cultuasse lá naquelas imagens, ela cultuaria o Deus desconhecido, né? Que era meio que um coringa. Porque também eles tinham medo de ter estátua de todos os deuses e ter algum que eles esqueceram, né? Isso, e aí daquele Deus ficar ressentido, né? Isso. E aí, São Paulo, como ele sempre foi um cara super inteligente, né? Ele pegou, olha, o Deus desconhecido é o Deus verdadeiro e começou a evangelizar mesmo as pessoas pagãs, né? Pois é, fantástico. Beleza. Basicamente, o que tinha para perguntar é isso. O João quer fazer alguma última pergunta aí? Última pergunta. Sérgio, como você estava falando sobre esses problemas, né, que tem dentro da Tolkien Society, eu queria dizer que, tipo assim, eu acho, né,
que acontece até dentro da própria Igreja Católica, né? Lá, tipo, com certeza iria acontecer. Mas, dando uma sequência nesse pensamento aí, eu queria saber se você tem algum medo do que pode acontecer com a obra do Tolkien nas próximas adaptações. Por exemplo, a gente estava comentando sobre isso nessas últimas semanas, sobre a série da Amazon, né? Porque os filmes do Peter Jackson, eu acho até que, de forma geral, respeitaram muito a obra original. E é até um dos poucos filmes que eu vejo isso acontecer. Mas, né, com o tempo passando, né, agora nesses novos tempos que a gente está vivendo agora, eu, pelo menos, estou muito preocupado com o que pode acontecer na série da Amazon. Eu até comentei num vídeo de vocês lá sobre isso. O que você acha disso aí? Até agora eu não estou preocupado, porque eu prefiro esperar para ver, né? Se fosse uma Netflix, talvez eu já estivesse mais preocupado. Mas a Amazon ainda não estou preocupado. E até porque tem muito pouca informação ainda da série, que ela está trancada a 7 chaves, a gente sabe pouquíssima coisa do que está lá dentro. Uma coisa que eu tinha ficado feliz foi o fato de ter o Tom Shippey como consultor da série, que ele é considerado por muitos como o maior Tolkienista vivo, né? Então ele estava sendo consultor da série. Já ficamos sabendo que ele saiu. Agora não sei se ele saiu realmente ou se é porque o que ele tinha para fazer na série ele já terminou, né? Então eu espero que tenha sido isso. Então, assim, como tinha Tom Shippey lá, eu fiquei confiante. Mas não sei, tudo pode acontecer. Agora, se não prestar, se desvirtuarem, a gente vai falar também, vai criticar e tudo. E sempre tem os livros, né, pra gente voltar. Os livros estão lá intactos, graças a Deus. Esses aí que é o que vale realmente, a gente não... Até porque os próprios filmes do Hobbit já vieram com muitas distorções, né? Já teve que engolir muita coisa ali e os próprios fãs já não gostaram, né? Então, eu acho que tudo aquilo que foge demais da obra original, assim como o próprio Tolkien falava, que ele não queria as adaptações das obras dele porque elas iam distorcer. Então, até uma vez fizeram um roteiro de uma adaptação e ele detonou esse roteiro porque fugia demais do que ele tinha criado. E uma vez, inclusive, o Humphrey Carpenter, que era o biógrafo oficial do Tolkien, ele adaptou uma vez, junto com outra pessoa, uma peça de teatro do Hobbit. E o Tolkien estava vivo ainda. E o Tolkien foi assistir essa peça. E uma peça já é uma adaptação, porque está falando de uma peça, de uma história que veio de um livro. E aí o Tolkien sentou na primeira fileira e assistiu a peça. Segundo eles contaram, a reação do Tolkien sempre era muito boa quando a história seguia o livro. Agora, quando desviava qualquer coisa, o Tolkien fazia uma careta na hora que acontecia, né? Então, quer dizer, eu sou a favor disso aí. Eu acho que quanto mais parecido, melhor. E os fãs hoje em dia, eles cobram muito isso também, né? Embora, assim, vai ter... O que eu não acho, assim, um problema, né? Que aquela representação de pessoas de outras cores e tudo, isso eu não vejo problema algum. O que eu vejo problema realmente é você colocar questão ideológica, né? De coisas que o Tolkien não colocou na obra e tentar enfiar a goela abaixo ali do espectador. Isso aí pra mim é que é problemático. Sim. Corrigindo, eu falei dos filmes do Peter Jackson, mas eu pensei só no Senhor dos Anéis. Eu esqueci que sim. Principalmente no segundo e no terceiro filme do Hobbit, né? Ele deve ter, sei lá, deu alguma loucura nele e fez aquilo, né? Mas... Eu acho assim, tem um público que exige essas transformações sociais e tudo. Mas eu acho que a Amazon não vai se dissociar muito do original, eu acho. Porque eles sabem, todo mundo sabe que o público de Tolkien ele é muito exigente, né? Então, eu acho que qualquer coisinha que fuja, o pessoal cai em cima, critica e tudo. Eu acho que o caminho mais fácil para a Amazon é ir pelo equilíbrio mesmo e não desvirtuar muito. E até em relação aos filmes do Hobbit, vários fãs fizeram versões sem todas as invenções que eles tomaram, né? Tipo, versões que queimaram essa gordura aí que tinha nos filmes. Por exemplo, vamos falar aqui do Hobbit. Na questão vou falar muito hoje representatividade, né? Que eu acho assim, que um autor é livre para escrever a história que quiser. Se ele quiser colocar só homem na história, ele coloca. Se ele quiser colocar só mulher, ele coloca. Se ele quiser colocar só velho, ele coloca. O autor é livre, a arte é livre, né? Se você quiser que ele coloque uma representatividade
ou imposição social, você está limitando a arte do cara. Então cada um é livre para escrever a história que quiser. Agora, se o produtor quer colocar uma representatividade, por exemplo, como o Peter Jackson fez no Hobbit, que eu estou falando questão da Táurea, né, que ele colocou uma elfa mulher lá, porque no livro do Hobbit, realmente, ele não tem nenhuma mulher na história. Aí ele só cita nominalmente, eu acho que uma vez, não sei se é a mãe do Bilbo, se eu não me engano. Quer dizer, é só uma personagem feminina. Então tudo bem. Vamos assumir que o produtor hoje queira colocar mais mulheres. Então não vejo problema algum nisso. Podia ter colocado a Táurea ou outras elfas, hobbits mulheres, não tem problema algum quanto a isso. O problema é quando foge da espinha dorsal do livro. Por exemplo, ele colocou uma elfa, tudo bem. Só que ele colocou uma elfa apaixonada por um anão. E isso não tem cabimento algum na obra. Né? O máximo que a gente tem é uma amizade, uma amizade excepcional que aconteceu entre o Legolas e o Gimli. Aí o cara vai e coloca um romance entre uma elfa e um anão. Quer dizer, ele perdeu a oportunidade de fazer uma representatividade, entre aspas, legal. De ter colocado uma elfa, guerreira e tudo mais. Ou umas hobbits ali, sei lá o quê. Então ele desvirtuou aquilo que era da obra original. Então é esse tipo de coisa que é inaceitável, né? Uhum. Acaba saindo pela culatra, né? Porque acaba que tenta fazer uma representatividade bem forçada e o pessoal acaba reclamando, né? O pessoal reclama e vão dizer, não, porque o público é machista, não sei o quê, tudo mais. Não, meu filho, é porque foi mal feito o negócio, entendeu? Exatamente, isso aí. Muito bom, cara. A gente está, então, finalizando. Eu queria só, como última pergunta, assim, não é nenhuma pergunta, mas eu queria que você passasse uma mensagem final para o público, sei lá, alguma recomendação, alguma dica, alguma coisa que você queira falar como mensagem final. Agora é difícil. Não, a mensagem final é: cuidem da alma como vocês cuidam do corpo, né? Eu acho assim que, assim como a gente deve se alimentar, deve tratar bem as pessoas, deve amar o próximo e tudo, cuidem da parte espiritual, porque assim como o nosso corpo precisa do alimento, nossa alma também precisa. Então, rezem, orem pelos outros, né? Temam a Deus, tentem seguir o que a igreja determina, pratiquem os sacramentos, né? Busquem a confissão, porque não tem remédio melhor para a alma. Tentem fugir das ideologias, porque a ideologia é uma coisa que eu pessoalmente acho que emburrece as pessoas. Você deixa de ter um pensamento realmente crítico e isento e você passa a ter o pensamento de manada. Então, eu mesmo hoje em dia eu já não me considero mais nem de direita, não, eu acho que eu já fui. Que a igreja realmente ela não é nem de direita nem de esquerda, ela nem é comunista, socialista e nem é liberal, né? A igreja tem a sua própria doutrina social. Então, para quem é católico, que quer se aprofundar mais nisso, leiam mais essa parte da doutrina social da igreja, busquem aprender mais sobre o catecismo, né? Leiam a Bíblia. Mas só você estudar essas coisas e a história da igreja, que também é importantíssimo, não é suficiente. Então você tem que se fortalecer espiritualmente, né? Vá para a missa, vá se confessar, comungue quando estiver em amizade com Deus, ou seja, sem pecado mortal, e leiam Tolkien, porque o Tolkien é como o padre Paulo Ricardo diz, se ele pudesse, ele canonizaria a obra. Ele não canonizaria o homem, mas ele canonizaria a obra. Então, se a gente tem um padre falando isso, a gente tem o nosso Papa, o Santo Padre, falando de Tolkien, já falou antes, e, segundo eu ouvi falar, ele é fãzão de Tolkien, ele gosta até da história do Folha de Migalha, que hoje é Folha de Cisco, né, que está lá no Árvore Folha, ele era fã daquela história. Uhum. Então, quer dizer, leiam Tolkien, busquem essas histórias que engrandecem a gente, porque eu já li vários relatos de pessoas que se tornaram pessoas melhores a partir dessas histórias, porque o conto de fadas é isso, ele através de uma história fantasiosa, ele transmite uma verdade maior. E essa verdade, pelo menos ali do Tolkien, é aquela transmitida pela igreja. Não que a obra seja um catecismo ou um guia de como a igreja deve ser, mas ele transmite uma verdade maior do que ele. Através daquelas histórias, você pode buscar a verdade maior, né, que é da igreja, os ensinamentos divinos, tudo aquilo que Jesus Cristo deixou para nós.
Eu acho que é isso. Pô, muito bom. Terminou com chave de ouro aí. Beleza. Bom, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Lembrando, no link da descrição eu vou botar uma outra entrevista que a gente fez com o Sérgio, né? Falando, tirando algumas dúvidas sobre o universo que o Tolkien criou. E eu espero que vocês possam estar aqui no próximo episódio. A gente sempre fala de assuntos de estudo, literatura, filosofia. Espero que vocês possam acompanhar. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.